Tem muita gente deixando de estudar análise de dados porque acredita que a inteligência artificial vai eliminar essa profissão. E eu vou falar uma coisa aqui que quase ninguém tem coragem de dizer, que é a inteligência artificial não vai substituir o analista de dados. Mas sim, ela vai substituir quem não sabe analisar dados. E é essa a grande diferença que eu vou explicar aqui nesse vídeo, o que você precisa aprender para estar atualizado no mercado em 2026. Se você quer trabalhar com análise de dados, esse vídeo é obrigatório para você. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados há muitos anos, já estou desde 2022 aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e encontrar a sua primeira vaga em análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu trago conteúdo de qualidade e trago para vocês a minha vida real, a experiência de quem realmente trabalha com análise de dados aí há muitos anos. E agora vamos para o vídeo. Galera, e o que está acontecendo hoje não é o fim da análise de dados, é apenas uma mudança de papel. Lá nos anos 2000, quando eu comecei com análise de dados, a gente extraía dados do SQL, usava muita coisa em Excel, fazia macro, usava um monte de macro, assim, cara, muitas linhas de macro para fazer coisas simples. Hoje em dia, tudo aquilo que a gente sofria naquela época, é tudo automatizado dentro do Power BI, e outras ferramentas, e até mesmo a construção de dashboards hoje em dia está cada vez mais automática. Ou seja, a gente está sempre evoluindo. Mas algumas dessas mudanças, dessas evoluções, elas acabam sendo disruptivas e isso acaba assustando a gente. E veja que isso não acontece só com análise de dados. Eu lembro há muitos e muitos anos atrás, que eu já tenho 40 anos, as pessoas falavam sobre o problema das colheitadeiras de canas, eliminando o serviço dos boia-frias. Eu lembro que lá em 2010 houve uma discussão muito grande também para remover aquelas pessoas que ficavam nos shoppings, que abriam as cancelas do estacionamento, lembra? A pessoa dava um cartãozinho para você e abria a cancela, depois você pagava ela e ia embora. E hoje em dia é tudo automatizado, você não vê mais essas pessoas nem nas áreas rurais, colhendo, sei lá, algodão com a mão, colhendo cana com a mão, ou então no shopping abrindo a cancela. E por outro lado, você não vê essas pessoas na rua também desempregadas. As pessoas se adaptaram em outras posições e a vida segue assim. E com a análise de dados é a mesma coisa, gente. A gente está mudando. O escopo do nosso trabalho está mudando e nós precisamos sim estar em constante evolução. E gente, olha só, eu estudo análise de dados, sei lá, há muitos anos. Eu comecei trabalhando, que nem eu já falei para vocês, numa área operacional lá em 2004. Antes disso eu já tinha trabalhado de servente de pedreiro e também de costureiro com a minha mãe. Aí naquela época eu fiz cursos de datilografia, né? Depois eu fui trabalhar emitindo nota fiscal, que era aquela impressora que imprimia linha por linha assim. Aí a gente tinha que mandar uma folha para o cliente, uma folha ficava para o transportador, a outra folha ficava com a área fiscal da nossa empresa e não existia nota fiscal eletrônica ainda na época. E até a forma da gente analisar era tudo muito antigo, tudo muito precário e a gente veio evoluindo. E eu sinceramente, quando entrou a inteligência artificial, eu não senti que eu precisei estudar algo disruptivo. A inteligência artificial entrou na minha vida e o que aconteceu foi que ela potencializou as coisas que eu consigo entregar como analista de dados. E essa com certeza vai ser a principal tendência do analista de dados em 2026, que a inteligência artificial ela não vai acabar com o analista de dados. Ela vai fazer o analista de dados entregar mais, analisar mais, testar hipóteses, pensar em cenários, escrever mais código em menos tempo, melhorar até suas apresentações quando você vai apresentar uma análise para o gestor. Só que tudo isso só vai acontecer para quem já sabe analisar dados. Então a inteligência artificial ela chegou e ela veio para ficar na área de análise de dados. Mas se você não souber os conceitos de análise de dados e você não utilizar com maestria as ferramentas utilizadas na análise de dados, a IA não vai servir para nada para você. Igual uma vez um aluno perguntou para mim se ele não podia montar uma consultoria para fazer com o IA. Eu falei assim, você quer apertar um botão e fazer toda a análise? Ele falou, basicamente isso. Eu falei, então por que seu cliente não faz isso para você? Ele ficou, Falei, gente, vocês precisam aprender as ferramentas e os conceitos de análise de dados para você saber pedir para a inteligência artificial fazer a coisa certa. A inteligência artificial, ela não vai fazer as perguntas certas, ela não vai responder uma questão ruim. Ela precisa de um prompt muito bom, muito estruturado para que ela consiga responder de forma objetiva e o mais simples possível. Agora, se você não sabe os conceitos de análise de dados,
não sabe como funciona uma ferramenta, não sabe o que é uma modelagem, medidas e por aí vai, você não vai saber fazer prompts estruturados para que essa IA consiga te ajudar no dia a dia. E é simples assim, gente. Eu tenho utilizado IA todo dia e, gente, às vezes eu até tento fazer ela ser mais simples. Eu envio o meu arquivo inteiro Python para ela, falo assim, resolva esse problema. E ela não resolve. E aí eu falo assim, tá bom. Então eu vou lá, eu entendendo, eu vou explicando o que faz cada parte, o que eu imaginei, qual que é o resultado disso, qual que foi o input, qual que foi o output. Eu vou explicando tudo, aí sim ela consegue me ajudar a ser mais produtivo. Mas quando eu fico um pouco relaxado com os meus prompts, as respostas que eu recebo também são muito relaxadas, muito genéricas da inteligência artificial. Então você quer entrar para a análise de dados? A IA já está lá e é um caminho sem volta. E se tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue substituir de você, é a sua experiência e é o seu conhecimento de negócios. Ou seja, o que você conhece da empresa nem sempre vai estar estruturado ou disponível para a inteligência artificial utilizar essas regras de negócio, utilizar coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, utilizar informações que você acabou de pegar com alguém no corredor, no cafezinho, em uma reunião que você acabou de participar. Você tem informações sendo processadas o tempo todo na sua mente e isso vai dando insights para você e você consegue utilizar isso com a inteligência artificial para você produzir mais junto com o seu conhecimento técnico. Então, antes de você pensar em inteligência artificial, pense em conhecer sobre a área que você trabalha. Você sabe o que é uma devolução, o que é uma venda, o que é um produto acabado, o que é um work in process? Você conhece bem a área que você atua? Quais indicadores mostram se ela está indo bem ou não? E se ela não está indo bem, por que ela não está indo bem? Ou se ela está indo bem porque todas as outras áreas abaixo dela estão indo bem? Ou porque eu tenho uma área que consegue arrastar todas as outras junto? Será que eu realmente conheço bem a área que eu trabalho? Ou eu quero terceirizar toda a minha inteligência, meu intelectual para a inteligência artificial? Gente, se você não conhecer muito bem onde você trabalha, a IA não vai te ajudar em nada. Você vai entrar no emprego, porque agora as pessoas fazem a vaga por IA e as pessoas aplicam por IA também, né? Você vai entrar lá, mas você não vai durar muito porque você não vai conseguir entregar resultados. Então, uma forma de você aprender sobre os negócios é vivendo na empresa no dia a dia e também adaptando a sua experiência no dia a dia que você está inserido no seu novo emprego. Porém, você vai precisar aprender sim SQL, Power BI, Python, desenvolver um portfólio, porque tudo isso vai ajudar você a entender como é o dia a dia de um analista de dados e quando você receber aquela demanda, você vai estar preparado para resolver aquele problema e entregar uma análise de qualidade para o seu cliente ou seu gestor ou quem está te contratando. Você vai precisar juntar o seu conhecimento técnico com a inteligência artificial. E isso continua sendo uma tendência. Se você for ver o vídeo de um ano atrás, eu já falei isso e eu estou repetindo isso, porém estou reforçando cada vez mais a inteligência artificial. Agora, uma outra tendência muito forte, pessoal, é a inteligência artificial integrada nas suas ferramentas de análise de dados. E essa integração é literalmente um chat dentro da ferramenta. Por exemplo, eu desenvolvo o Python com o Copilot. Por exemplo, eu desenvolvo o Python com o VS Code. E aí, lá no meu VS Code, eu já tenho um chat e esse chat ele faz alterações no meu código já. Isso também acontece quando eu uso a Amazon, por exemplo, é um ambiente de cloud. Eu estou desenvolvendo a minha análise, fazendo meu machine learning, aplicando alguns algoritmos ali, e eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para o chat, ou se dá algum erro, eu já falo para o chat corrigir para mim, ou mostrar para mim o porquê aquele erro está acontecendo, e a própria inteligência artificial já consegue alterar o meu código, corrigir, melhorar, e por aí vai. Mas isso não está acontecendo apenas com código, com digitação. Eu ouvi recentemente um vídeo sobre o Claude, que é uma ferramenta da Anthropic, mostrando que ele consegue abrir o Power BI, analisar o seu modelo de dados, como está o relacionamento entre as tabelas, como está a performance das medidas, quais medidas podem ser melhoradas, ele cria visuais para você, ele altera toda a cor, ele faz o trabalho para você. Mas quem está pedindo o que precisa ser feito é você. E você não consegue pedir para fazer algo se você não sabe
como fazer algo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos digitando cada vez menos códigos e ferramentas visuais como o Power BI também já tem inteligência artificial integrada, como o Cloud, por exemplo, que é uma ferramenta externa, mas ela consegue agir dentro do Power BI para você, ou até o próprio Copilot, que também faz essas alterações. Isso já mudou o papel do analista de dados. Aquele analista de dados, fazedor de relatório, que gosta de arrastar e soltar os campos na tela, logo ele também não vai ser necessário, porque o próprio gestor vai fazer alguns prompts e essas coisas simples serão muito bem feitas por inteligência artificial, porém análises mais complexas precisarão de alguém que realmente entenda da ferramenta e do negócio para realizar prompts inteligentes para a inteligência artificial realmente executar com maestria essas tabelas. Então, o analista de dados já é diferente hoje em dia e essa é uma tendência que veio e já ficou, não é nem que veio para ficar, é uma coisa que já foi mudada. Eu estou vendo as pessoas evoluindo junto com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial está sim entregando muito mais possibilidades e está permitindo os analistas de dados desenvolverem mais análises em tempo recorde. E a última tendência que você precisa sim ficar de olho e já começar a utilizar agora em 2026, na verdade já era bom estar utilizando antes de 2025, mas está cada vez mais forte agora, que é você criar agentes para automatizar tarefas rotineiras. Então, muita coisa que você faz download, clica, arrasta, puxa, solta, copia, faz um PROC-V, muito disso você vai conseguir automatizar criando o seu agente que vai sim fazer algumas coisas para você. Vou dizer um exemplo para vocês aqui. Eu criei um agente para publicar vídeos para mim no YouTube. Então eu tenho uma lista de shorts lá que a inteligência artificial corta para mim e cria pequenos vídeos de 30 a 60 segundos. E eu precisava publicar, gente, manualmente um por um desses vídeos para que vocês recebessem isso 3 vezes ao dia, que normalmente é a frequência que eu publico esses shorts. E agora com a inteligência artificial eu criei um agente, o agente vai lá e publica para mim 8 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, no outro dia ele continua e por aí vai, e faz muito melhor que eu, gente. Às vezes eu tô cansado, eu falo assim, nem vou colocar o vídeo de referência aqui não. E o agente de IA simplesmente não reclama de ter que fazer essas tarefas chatas. Então, tudo que é chato, tudo que causa incômodo, tudo que é repetitivo, tudo que é um processo que você consegue estruturar passo a passo, você precisa adicionar isso a um agente de inteligência artificial, e essa sim é uma grande tendência para quem trabalha com análise de dados. Porém, se você trabalha em empresas menores, você vai ver mais esses agentes, e se você trabalha em empresas maiores, você vai ver menos esses agentes, porque normalmente essas tarefas rotineiras, elas são estruturadas e realizadas de uma forma mais central dentro das empresas, com equipes específicas que já tratam esses dados e disponibilizam eles de uma forma melhor do que cada indivíduo ter um agente para ficar fazendo suas coisas. Beleza, pessoal? Então, leva isso em mente que em 2026, nós, analistas de dados, continuamos sendo muito importante para a empresa e agora com tanta informação, mais do que nunca, a inteligência artificial veio para ficar. E se você quer aprender a analisar dados, quer aprender ferramentas como Power BI, SQL e Python para análise de dados e utilizar isso ao seu favor junto com a inteligência artificial, entre agora para a comunidade Bruce de análise de dados. Eu tenho 2 formações lá, eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar bem no seu bolso ou no seu momento de vida. Beleza? Essas foram as minhas considerações, muito obrigado e até mais, ó. Valeu!